Eu sei, vai terminar. Pronto, acabei de fazer. Vê aí se foi. Botei a cara. Deixa eu estar tudo tão só Ainda não. Se conseguiu, passa a pegar. Não, tem que transferir aqui. Transição. Acho que é transição. Ah, eu acho que é. Aí, olha. Vê se foi. Vamos fazer isso amanhã. Já tá sendo. Ô, amigão. Vamos habilitado lá. Aí, mas tá aparecendo no Tem, Facebook. vai que só o que tá usando agora, né? Não, mas tá falando. O importante é que tá salvando no Tá Facebook. saindo de mim. Eu já gravei câmera grande. Nossa, deixa a câmera lá embaixo. Ô, e ali com ela, se ele imprimir um projeto que eu pedi pra Como é? Hoje tem transmissão ou não tem? Hoje tem? Estudando pra isso. Hoje você foi treinada, né? Ó. Vai no Facebook. Transmissão hoje. Ai. Volta pro aplicativo. A gente vai ver aqui. Agora foi. Aí para desligar o áudio é ali. Embaixo de um verde, tá aí.
O MD2. Já. Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante engastado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis a areia dulcíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, É perene o lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Doces sons de uma flauta inspirada sintetizam a cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é ferido de amor. flor do bosque que o brejo circunda, É perene o lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia, da 20ª legislatura. Convido a primeira secretária a ler a ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Areia, PB, no dia 8 de maio de 2025. Ao 8º dia do mês de abril do ano 2025, às 19h20, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Edgleide Brito Santos, Severino Pereira Franklin da Silva, Luana Raísse de Lima Moreira, Nelma Carneiro Cavalcante, Marcelo dos Santos Melo, Osiel Evaristo da Silva, Cláudio Gomes de Lima e Josivaldo Gonçalves da Silva.
Faltaram os vereadores Maria da Penha Luciano Soares e João Paulo de Souza Macedo. Havendo quórum regimental, a presidente convidou todos a ficarem de pé e ouvirem o hino do município de Areia. Algum questionamento na ata? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Expediente do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 005/2025. Autor, Poder Executivo Municipal. Poder Executivo Municipal. Relator, Nelma Carneiro Cavalcante. Ementa. Estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2026 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação recebeu o projeto de lei 005/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva, para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável e sua aprovação, e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Nelma Carneiro Cavalcante, relatora. A Comissão de Justiça e Redação, reunida extraordinariamente à discussão do parecer do relator, em 12 de maio de 2025, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de lei número 005/2025. Sala das Comissões, em 12 de maio de 2025. Maria da Penha Luciano Soares, presidente. Nelma Carneiro Cavalcante, relatora. E Edgleide Brito Santos, membro. Parecer em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Esse parecer de que projeto, 005, é LDO, é? Já é o parecer da LDO? Já faz 30 dias que está na casa. Vai fazer 30 dias, dia 15. Vou discutir. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente. Parecer do projeto da LDO é como de costume. As coisas andam muito rápido quando se trata do projeto de lei vindo do Executivo, principalmente um projeto dessa natureza. Não se tem oportunidade de se ter o trâmite. Um projeto LDO ser votado com urgência máxima, urgentíssima, e ainda se espanta, o senhor já faz 30 dias que está na casa. Como se fosse uma eternidade humana. Um projeto dessa, nós vamos votar um orçamento que o Poder Executivo vai trabalhar em 2026. Que o Poder Executivo vai trabalhar em 2026. Precisa ser detalhado, precisa ser discutido dentro do trâmite legal. Agora, o projeto chegar aqui com urgência máxima, urgentíssima, um projeto de LDO, onde a gente tem prazo de junho, agosto, para votar um projeto dessa natureza. Muito obrigado. Quero dizer a todos que o projeto está seguindo os trâmites legais.
Em discussão? Sem discussão, parecer em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 005/2025. Autor, Poder Executivo Municipal. Relator, Luana Raiz de Lima Moreira. Ementa. Estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2026 e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o projeto de lei 005/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva, para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento. À mesa o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Luana Raiz de Lima Moreira, relatora. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida extraordinariamente à discussão do parecer do relator em 12 de maio de 2025, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de lei 005/2025. Sala das Comissões, 12 de maio de 2025. Edgleide Brito Santos, presidente. Luana Raiz de Lima Moreira, relator. João Paulo de Souza Macedo, membro. Parecer em discussão. Eu até quero parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento pela rapidez com que deu o parecer desse projeto. Projeto que se diz que está em trâmite normal. Eu estou com 2 projetos de lei aqui dentro da casa, já quase 30 dias, e não tem o trâmite normal, legal. 2 projetos de leis. De autoria minha aqui do Legislativo, e parece que o trâmite também, gostaria que fosse o trâmite legal da casa também, que fosse realmente balanceado essa questão. Eu vou deixar para a próxima, na primeira discussão, alguns pontos que quero destacar dentro desse projeto, porque esqueci esse projeto, a parte física em casa, não pensei que fosse dar o parecer hoje, de forma tão rápida assim, e não estou encontrando os artigos aqui que eu destaquei. Mas na próxima sessão eu trarei essa discussão, acredito que será a primeira discussão do projeto, e a gente tem mais 3 aí para poder discutir, em tempo recorde. Muito obrigado. E vejo os membros da comissão discutindo esse projeto e lendo. Quinta-feira faz 30 dias, e o projeto que é votado com urgência pode vir do Executivo ou do Legislativo. Se for votado a urgência, é 30 dias. Em discussão, sem discussão, parecer em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Decreto Legislativo 01/2025. Autor, Poder Legislativo Municipal. Relatora, Nelma Carneiro Cavalcante. Ementa. Define os serviços e fornecimentos contínuos no âmbito da Câmara Municipal de Areia, PB, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação recebeu o Decreto Legislativo número 001/2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva, para dar o parecer.
Após análise minuciosa do referido projeto legislativo, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Nelma Carneiro Cavalcante, relatora. A Comissão de Justiça e Redação, reunida extraordinariamente à discussão do parecer do relator, em 12 de maio de 2025, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, Decreto Legislativo 001/2025, Sala das Comissões, 12 de maio de 2025. Maria da Penha Luciano Soares, presidente, Nelma Carneiro Cavalcante, relatora, e Edgleide Brito Santos, membro. Em parecer em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, já faz 5 anos que eu estou aqui, eu nunca realmente votei um parecer de um decreto legislativo 001/2025. Eu não tenho realmente conhecimento se um decreto passa para ser discutido e votado no plenário da Câmara. Eu realmente não consigo entender, ou então não tenho conhecimento. Desta vez, senhora presidente, eu gostaria muito que o jurídico da casa desse uma orientação, porque, particularmente, eu não tenho conhecimento que a gente vota parecer de um decreto legislativo, porque o próprio decreto já diz, está decretando. Eu nunca passei por essa situação, não, e nem... É tanto que o decreto não tem nem a justificativa, está aqui. A mesa assinou o decreto, não consta uma justificativa, e eu não consegui ler nem encontrar no regimento interno que a gente vota a parecer de um decreto. Eu gostaria realmente de pedir o apoio da assessoria jurídica desta casa, antes que a gente pudesse votar esse parecer, para que o jurídico dissesse, dentro do regimento interno, qual o artigo, o parágrafo, o inciso, não sei, que recomenda que a plenária vote um parecer de um decreto legislativo. Eu realmente não tenho conhecimento, senhor presidente. Eu, por favor, gostaria. Mas, assim, esse aqui é uma exigência da lei de licitação, da nova lei de licitação. Por favor, senhor doutor. Por favor, eu gostaria, porque para a gente poder tomar conhecimento. No projeto. É isso mesmo. Chega, doutor. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer ao vereador Cláudio que eu não tenho o regimento memorizado na cabeça, né? Então, eu me comprometo a fazer uma análise mais aprofundada e dar essa resposta amanhã pela manhã. Mas, de antemão, a única situação que não se submete à plenária seria uma portaria, que é um ato interno administrativo da presidente. Então, quando ela baixa uma portaria, é algo que envolve uma questão interna administrativa da Câmara. Um decreto envolve algo mais abrangente e, nessa vertente, a grosso modo, eu entendo que tem que ser submetido, sim, à plenária. Então, eu me comprometo em fazer uma análise aprofundada e até amanhã, ao meio-dia, se fará presente e eu vou pedir para Lucas colocar no grupo da Câmara. Mas eu entendo que tem que ter o aval de todos os vereadores. Senhores vereadores, essa é uma exigência da nova lei de licitação que foi renovada. Então, assim, isso aqui não é que vem assinada pela mesa, mas como é uma exigência, como a gente usa a licitação da prefeitura, é uma exigência da lei de licitação. Se isso aqui não for aprovado, a Câmara para. Senhor presidente, pela ordem, eu não estou contestando o texto do documento. Se é uma exigência da nova licitação, se a Câmara tem que aprovar ou não, tudo bem, nós estamos aqui para isso.
Agora, eu acho que houve um atropelo no que se respeita à questão de explicar para a gente, quanto vereadores, a questão do decreto, um parecer do decreto, para mim é novo. E é para isso que a assessoria jurídica da casa está aqui, para explicar para a gente. O contador reúne a Câmara, os vereadores, explica. Senhores vereadores, é uma normativa da nova lei de licitação, precisa-se ter um decreto, porque aqui é um decreto assinado pela mesa e nós vamos estar votando. Então, se coloca para a plenária, nós precisamos saber o que estamos votando com consciência. Eu acho que houve um atropelo nesse sentido de explicar para a gente essa questão. Como não consta no regimento interno, até o meu conhecimento, então, para mim, é novo. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que considerasse esse ponto e que suspendesse o parecer para a próxima sessão, enquanto o assessor jurídico dá o parecer ou o contador nos orienta a respeito. Eu não vou votar algo às cegas, sem saber o que estou votando, sem entender. Não sei se é o entendimento dos colegas vereadores dentro desse sentido, mas é necessário que se leve em consideração o que se está se pontuando nesta noite. Senhores vereadores, a gente já está atrasado com esse decreto. Senhores vereadores, eu continuo com a discussão. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Eu me abstenho de votar, viu? Pronto. Aprovado por a maioria. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Espera aí. Em discussão. A gente, quanto vereador, não pode fazer um pedido para suspender, para o jurídico dar um parecer. Como é que a gente vai votar e discutir algo que não tem um parecer? Não está dentro da normativa do regimento interno. Senhor vereador, o seu pedido... Eu estou fazendo um pedido à presidência. Não, a senhora colocou para os colegas votar e... O senhor não pode estar me interrompendo. Eu estou lhe interrompendo, não, rapaz. Eu estou lhe fazendo um pedido, Vossa Excelência. Mas foi negado seu pedido. Mas a senhora não foi negada, a senhora colocou para o plenário votar. Isso é questão de cabresto. Se retire, viu? Você está atrapalhando, viu? Eu vou me retirar por quê? Está atrapalhando, o senhor não pode me atrapalhar. A senhora está querendo atropelar as coisas. Eu pedi uma explicação. Oxi. Leia aí o artigo 149. Eu sou um vereador, eu exijo respeito nessa casa. Seu vereador, quem Eu exijo respeito. é o senhor. Agora colocar um documento aqui e querer aprovar Seu vereador, de goela abaixo, rapaz. Por favor. se quiser atrapalhar a sessão, pode se retirar. Não estou atrapalhando. A senhora me respeite. O senhor não se dá o respeito. A senhora não tem o direito de me expulsar da plenária. Mas o senhor não está atendendo o pedido da presidente. Não, a senhora não está atendendo uma exigência nossa. Artigo 149. Discussão é a fase dos trabalhos destinados ao debate sem plenária. Inciso 1º, os projetos de lei, de resolução e de decreto legislativo passarão obrigatoriamente por 3 discussões. Inciso 2º, terão apenas uma discussão os requerimentos, as indicações sujeitas a debate, os recursos contra atos da presidente, o projeto de decreto legislativo sobre a prestação de contas do prefeito, os vetos, os projetos de resolução, proposta e por comissões de inquérito. Artigo 21 do Regimento Interno. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas da Câmara, compete-lhe privativamente interromper o orador que se desviar da questão em debate ou fará seu respeito devido à Câmara ou a qualquer de seus membros, advertindo em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo ainda suspender a sessão, quando não atendida às circunstâncias o exigidas.
Se achar que estou errado, entre com requerimento amanhã. Mas agora não, está errado. Vossa Excelência não atende às nossas reivindicações e joga para o plenário votar. Em discussão. Só é presidente nessa hora? Novamente está interrompendo a presidente. Não pode. Sem discussão e votação. Eu me abstenho do voto. Quem for a favor, fique Constinhata. sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por maioria dos presentes. Não. Aprovado por unanimidade dos presentes, com uma abstenção do vereador Cláudio Gomes e do vereador Severino Frank da Silva. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Decreto Legislativo de número 001/2025. Autor, Poder Legislativo Municipal. Relator, Luana Raiz de Lima Moreira. Ementa, define os serviços e fornecimentos contínuos no âmbito da Câmara Municipal de Areia, PB, e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o Decreto Legislativo de número 001/2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido decreto legislativo, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Luana Raiz de Lima Moreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida extraordinariamente, a discussão do parecer do relator em 12 de maio de 2025, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, decreto legislativo número 001/2025, Sala das Comissões, 12 de maio de 2025. Edgleide Brito Santos, presidente. Luana Raiz de Lima Moreira, relator. João Paulo de Souza Macedo, membro. Parecer em discussão. Senhora presidente, colegas vereadores, aqui realmente a gente passa por várias dificuldades de censura quando a gente quer discutir ou saber algo. Ninguém pode perguntar nada, não, que tem que se calar, que está desrespeitando a presidente. Para discutir, até para pedir uma opinião ao jurídico da casa, se é negado. Nessa hora, não se age como presidente, joga para a plenária discutir. Eu não tenho a boca tapada e nem tenho um ri-ri na minha boca, não. E nem sou lagartixa para estar levantando e balançando a cabeça na hora que ninguém me pergunta nada, não. Eu tenho minhas opiniões. E quando eu pedi ao assessor jurídico para uma explanação, porque não tinha entendimento da situação, é novo. É novo. Não custa nada. O assessor jurídico está aqui para isso. Está sendo pago para explanar, para explicar quando se tem alguma dúvida de um vereador. Mas é difícil, custa muita coisa. O artigo 149 do Regimento Interno diz que os projetos de lei, resolução e decreto legislativo passarão obrigatoriamente por 3 discussões. Até aí tudo bem. Ótimo. Vamos discutir o decreto. Agora, eu não consegui encontrar aqui recomendações que tem que se dar um parecer tanto de justiça e redação como de finanças e orçamento. Não consigo enxergar. Como é que eu vou votar algo que não consta dentro do regimento interno? Está pedindo aqui. Artigo 149, discussão em fase dos trabalhos destinados ao debate em plenário. Parágrafo 1º. Os projetos de lei, de resolução e decreto legislativo passarão obrigatoriamente por 3 discussões. Ótimo. Terão apenas uma discussão os requerimentos e indicações sujeitos aos debates e recursos de contas de presidente. Isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Está aqui. Também, outra parte, não consigo enxergar e onde é que tem, dizendo que as comissões têm que dar o parecer com relação ao decreto legislativo. Então, assim, na hora que o vereador tem uma dúvida de um projeto, de um decreto, tem que se discutir. Aqui eu não vejo a discussão de um projeto. Eu vejo se balançar a cabeça. Ou então o silêncio toma conta das discussões. E no final, é sim ou não. Aí incomoda quando a gente faz uma pergunta. Quando a gente pede uma explanação. Aí pedir para suspender uma matéria que o plenário não tem o conhecimento. Aí joga para a plenária decidir. O regimento interno é claro. Está lá, o artigo, como a presidente leu, algum artigo 21 e outros artigos, o que compete a presidente. Aí ela não quer tomar decisões, aí joga para o plenário. O plenário só decide quando o regimento interno é omisso, quando não trata do assunto. Muito obrigado. Senhores vereadores, a discussão era do parecer. Eu queria pedir, mais uma vez, o jurídico da casa, se ele poderia explicar por que o parecer tem que passar pelas comissões. Boa noite a todos. O regimento, como se vê, ele prevê que o decreto legislativo tem que passar por 3 análises, né, na plenária. E se esse decreto legislativo envolve questões relacionadas a despesas, obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Finanças e Orçamento. Isso é implícito. Se tem despesa, tem que ter esse aval da comissão e a aprovação da plenária. E quanto o parecer de Justiça e Redação, também quanto à sua legalidade. Então, as comissões se reúnem para fazer um filtro, uma análise prévia, se o decreto ou o projeto atende os requisitos e as premissas. Muito se exige aqui das comissões, mas seria bom que os vereadores entendessem, muitas vezes, as limitações. Existe assessoria jurídica na Câmara? Existe. Todas as solicitações que me são feitas são atendidas. E seria bom que os vereadores, antes de ingressar com um projeto de lei, consultassem a assessoria para a gente criar um debate, se aprofundar, porque a gente poderia antecipar toda essa discussão em plenária, chegar a um convencimento. Então, se o vereador vem para a Câmara sabendo antecipadamente o que se vai ter na Câmara, nada custa consultar o regimento interno. É muito fácil pesquisar na internet, é mais difícil pesquisar aqui fisicamente, porque a gente tem que passar folha por folha, mas no regimento, se a gente for fazer uma pesquisa na internet, basta colocar o nome, decreto legislativo, que tudo que tem no regimento vai aparecer, consequentemente, esse artigo que foi lido. Então, a assessoria está à disposição de vocês. Muitas vezes eu não tenho condição de dar uma resposta de imediato, porque a gente tem que se aprofundar, às vezes, no tema, às vezes é uma coisa simples, eu me desloquei por um momento e fiz essa consulta ali com o serventuário da Câmara, e a gente detectou o artigo que resguarda a resposta pretendida pelo vereador. Então, seriam essas as explicações. Espero ter esclarecido, e muito obrigado.
Sem discussão, parecer em votação. Parecer em votação. Quem for a favor, fique sentado. Eu me abstenho Quem for também da contra, votação. fique de pé. Parecer aprovado por maioria dos presentes. Com 2 abstenções. Requerimento de número 030/2025. Autor: Marcelo dos Santos Melo. Assunto: solicita concessão de título de cidadã areense à excelentíssima doutora Ana Luísa Vasconcelos de Carvalho Macedo Andrade. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja concedido o título de cidadã areense à excelentíssima doutora Ana Luísa Vasconcelos de Carvalho Macedo Andrade. Justificativa. Com imensa alegria, apresento a trajetória inspiradora da doutora Ana Luísa, uma figura notável que hoje recebeu esta merecida homenagem. Nascida na cidade de Guarabira, sua história se entrelaça com a cidade de Alagoa Grande, onde reside desde os 7 anos de idade. Filha da enfermeira Ana Paula e do servidor público Walter Carvalho, doutora Ana Luísa cresceu sob a égide da valorização da educação. Aos 16 anos, ingressou no curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. Sua sede por conhecimento e seu comprometimento com os estudos a destacaram desde cedo. Durante a graduação, buscou aprimorar sua prática jurídica, estagiando no Ministério Público de Alagoa Grande e no Tribunal de Justiça da mesma comarca. Experiências que moldaram sua visão sobre o sistema legal e despertaram seu senso de responsabilidade social. Após a conclusão de sua graduação, doutora Ana Luísa trilhou com sucesso os caminhos da advocacia. Por 7 anos, dedicou seu talento ao renomado escritório Marcos Inácio Advogados, onde consolidou sua reputação como profissional competente e ética. Atualmente, alça voos ainda mais altos, liderando seu próprio escritório, onde continua a defender com fervor os interesses de seus clientes, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, dedicando, inclusive, grande parte de sua atuação aos cidadãos do município de Areia PB. Sua busca por excelência e seu desejo de expandir seus horizontes intelectuais a conduziram ao mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Campina Grande, demonstrando seu compromisso contínuo com o aprendizado e a análise crítica da realidade social e política que a cerca. Em sua vida pessoal, doutora Ana Luísa encontra sua maior inspiração. Casada com o engenheiro agrônomo Rafael Andrade, compartilha a construção de um futuro promissor. A maternidade, com a chegada da pequena Heloísa, trouxe um novo significado à sua jornada, fortalecendo ainda mais seu senso de propósito. Doutora Ana Luísa personifica a força da mulher paraibana, a busca pelo conhecimento e a dedicação à família. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a vontade, o foco e a retidão podem deixar um legado valioso, e é com grande honra que reconhecemos hoje o título de cidadão areense a esta mulher notável, doutora Ana Luísa. Espero contar com o aval dos nobres colegas vereadores. Sala das Sessões, 9 de abril de 2025.
Marcelo dos Santos Melo, vereador. Requerimento 032/2025. Autora, Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto: solicita que seja feito a integração da calçada e o calçamento da rua Vigário Odilon com o piso intertravado. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, da forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo a chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, junto à secretaria competente, no sentido de contactar com o IFAM para ver a possibilidade de que seja feito a integração da calçada e o calçamento da rua Vigário Odilon com o piso intertravado, por ser uma rua que tem um valor histórico e turístico, que pode, no futuro, realizar eventos culturais junto aos moradores da mencionada rua. Justificativa. Sempre que nos dirigimos ao Colégio Santa Rita, visualizamos a situação da mencionada rua e tomamos conhecimento de que várias pessoas, tanto populares quanto freiras, que residem naquele colégio, que correram o risco de sofrerem acidente, pois a calçada se encontra desnivelada com buracos, oferecendo perigo para quem caminha, pois temos o direito de ir e vir, direito este que consta na Constituição. Por isto, o poder público precisa oferecer às pessoas de melhor idade e, de uma forma em geral, segurança e melhor qualidade de vida aos munícipes. Os moradores desta rua sempre se preocupam com a sua beleza e ornamentação, de acordo com a época festiva. Isto nos chama a atenção, por contribuírem para que tenhamos uma cidade bonita e bem cuidada. Acredito na sensibilidade da gestora através da mencionada demanda e agradeço antecipadamente a sua execução. Diante do exposto, peço o aval dos nobres edis através do voto. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025. Nelma Carneiro Cavalcante, vereadora. Ordem do dia. Projeto de Lei 006/2025. Concede contribuição financeira à Associação dos Moradores de Xandapia. Projeto de lei em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 007/2025. Concede contribuição financeira à Associação de Amigos dos Autistas Areia A4. Desculpem.
concede contribuição financeira à Associação de Amigos dos Autistas de Areia, A4. Projeto de lei em discussão. Terceira discussão e votação. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente, esse projeto de lei de suma importância, onde depois de muitas idas e vindas, audiências públicas, reuniões, requerimentos apresentados, um grito de socorro por pais, mães, famílias, Associação do A4, hoje representada aí por Cleuber e Evani, a qual eu saúdo, os demais na galeria, e qual eu saúdo os demais autistas e familiares do município de Areia. Apesar do valor abaixo da expectativa, devemos ser gratos até mesmo pelo pouco. Porque R$2.000 para esta associação é um valor insignificante para o tamanho da grandeza da associação, das demandas, despesas, haja vista que o poder público não supre as necessidades de políticas públicas na área de saúde, como psicopedagogia, pedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapia. A demanda é muito alta. É muito alta. Então, quando o poder público não supre as necessidades, é omisso. As associações e entidades precisam ocupar esse espaço vazio deixado pelo poder público para que os nossos munícipes não venham a sofrer tanto. E é essa capacidade, é esse entendimento, é essa força de vontade que eu vejo e encontro na Associação A4, tentando preencher as lacunas deixadas pelo Executivo, no acolhimento, nas consultas de psiquiatria, de fonoaudiólogo, reuniões, palestras, tendo que muitas vezes tirar do próprio bolso para poder pagar um aluguel para manter uma sede aberta. Amigos que chegam para contribuir. E desde 2021, que a gente solicita desta casa, que a gente pede, que a gente clama, que a gente vai junto, pedindo ao Poder Executivo que olhe para a Associação do A4. Audiências públicas foram feitas aqui e paradas no meio do caminho, sem êxito. Mas chega até que enfim um projeto de lei vindo do Executivo a esta casa. E eu espero, Cleuber e Evani, que esses R$2.000 depositados na conta da associação ajude pelo menos a pagar o aluguel da sede. Porque eu gostaria muito, a associação gostaria muito que viesse 4, 5, 6 mil reais, porque se viesse esse valor, teria como vocês desenvolver um trabalho mais efetivo, mais eficiente na assistência aos autistas. Trazia, quem sabe, uma vez por semana, uma fonoaudiólogo lá na associação, um pedagogo, um psicopedagogo, para atender as demandas, para ajudar o município. Ofertava um lanche para os autistas lá. Poderia oferecer algo melhor. Quantas casas azuis, casas de teia que a gente vê na Paraíba e em todo o Brasil, que oferta esse tipo de serviço. Porque recebe uma emenda parlamentar, o Poder Executivo é parceiro, eles caminham junto, a rede funciona.
Mas daqui a pouco eu vou falar quanto a Areia vai gastar na festa de emancipação política. Daqui a pouco eu vou dizer o montante. Daqui a pouco eu vou dizer o montante. Mas quando se trata dos autistas, é uma loucura. Quem sabe, chega um autista lá na farmácia, não tem lá o Risperidona, porque continua sem ter. Continua tendo que fazer um processo, passa pelo o assistente social, dá um parecer, aquele constrangimento todo, vai uma viagem, vai duas, para depois chegar o remédio e a associação está aqui. R$2.000. R$2.000. Só R$2.000, prefeita. É o valor que a senhora consegue enxergar e dizer que já está de bom tamanho. Porque só dizendo que está de bom tamanho. Que pena que esta casa não tenha a prerrogativa de aumentar aqui o valor, Associação A4. Porque se tivesse essa prerrogativa, na segunda discussão, eu teria entrado com a emenda. Se os vereadores iam aprovar ou não, eu ia fazer a minha parte. Mas, infelizmente, a gente não tem esse poder, essa caneta de aumentar aqui, colocar mais uns números aqui na esquerda. E a gente vê a Associação A4 realmente funcionar como a gente sonha. Porque ela funciona. Mas como se sonha, ainda não. Mas quem não sonha, não vive. E nós vamos continuar sonhando. Nós vamos continuar sonhando. Eu ainda vou continuar sonhando, ver essa Associação A4 funcionando lá, como a gente espera, com as salas, com as divisões, com atendimento, com acolhimento, com um poder de transformação, para que a gente possa ser matéria no Jornal da Paraíba e no Brasil, dizendo que tem uma Associação A4 em Areia que funciona, que acolhe, que supre as necessidades dessa classe. E aí eu vou resumir e fechar o meu discurso, que isso deveria ter uma palavra grande aqui em caixa alta. Hoje é o grito que se dá no texto. Empatia. Quando se tem empatia, quando se coloca no lugar do próximo, se ama mais. E gesto de amor também se daria aqui através de um projeto desse, vereador Bill. E aí eu tirava o discurso, eu tirava a fala e vinha para a prática. Voto sim a esse projeto de lei porque é uma conquista nossa. Nossa. Quando digo nossa, que cada um se examine a si mesmo e veja qual foi a sua parcela de contribuição nesse projeto. É isso que digo. É isso que encerro a minha fala, dizendo que voto sim a esse projeto, que espero que seja sancionado logo e logo possa estar em conta. Muito obrigado. Em discussão, sem discussão, projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 008/2025 concede contribuição financeira à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lajes e Xandapia. Projeto de lei em discussão. Sem discussão, projeto de lei em votação. Xandapia. Projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 009/2025 concede contribuição financeira
A Associação Protetora dos Animais, Patinhas na Areia. Projeto de lei em discussão. Desculpe, Patinhas na Areia, a Papa. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente. Outro projeto de lei importante. Esta luta também é antiga. A causa animal em areia. Desta vez, o valor aumentou um pouquinho. Aumentou R$500. É 2.500 esse. Eu não sei qual foi o critério usado para dizer que a associação A4 tinha que ser 2.000 e a associação Patinhas na Areia tinha que ser 2.500. Eu não sei qual foi o critério que foi usado. Por que um merecia menos e outro um pouco mais? Quando as duas causas são justas e nobres. Eu não quero fazer a apologia aqui e dizer que o animal é mais importante do que um ser humano. Não vou levar isso em consideração. Mas como eu gostaria de saber o que se passou na hora da prefeita assinar esse projeto, o que se passou na mente dela. Qual foi o critério que ela usou para definir que a 4 era 2.000 e Patinhas na Areia 2.500? Afinal de contas, eu sinto falta aqui de uma representação da associação a Papa, Associação Patinhas na Areia. Geralmente, em outros projetos de lei, na outra legislatura, a gente convidava, né, a vereadora Nelma testemunha, que a gente solicitava que os presidentes da associação viessem a esta casa para a gente conhecer, saber, né, e também para que eles viessem a valorizar o papel desta casa. Quando a gente aprova um projeto de lei dessa natureza, esta casa está dando a sua parcela de contribuição. Conhecer quem é o presidente. Eu acredito que chegará também em boa hora. Eu não sei se tem uma sede fixa. Eu não sei se esse recurso vai poder pagar cirurgia de castração, para que tenha um controle populacional de cães e gatos, para compra de ração, medicamentos, não sei. Enfim, seria importante, mas a associação não está presente. Eu voto sim também esse projeto de lei. É muito... O texto é curto, não traz especificação de como será executado o valor. O valor. Mas acredito que estará em boas mãos. Acredito que será bem executado e que as prestações de contas serão feitas, porque, afinal de contas, é um dinheiro público. E a associação está aqui bem organizada, com CNPJ, ata de fundação, regimento interno, tudo bem organizado. Eu acredito que esse dinheiro vai ajudar. E eu gostaria de pedir à Associação Patinhas na Areia, a Papa, que, se possível, que uma das ações que vocês tivessem, juntamente com a Secretaria de Saúde, e especificamente da Vigilância Sanitária, que pudesse tentar solucionar aqueles animais que se encontram no mercado público, em estado de abandono. Alguns feridos, mas está lá, na feira livre, em contato constantemente com as pessoas, eu não sei se com os produtos. Mas há um convívio de cães e gatos dentro do mercado público e na feira livre de areia. Eu digo porque vejo, eu vou à feira, eu estou lá quase todos os sábados para comprar alguma coisa lá na feira e eu vejo. Já denunciei isso aqui várias vezes à Vigilância Sanitária. Providências não foram tomadas porque o fato ainda continua acontecendo. Então eu peço o auxílio aí da Patinhas na Areia, não sei se esse valor vai dar para que vocês consigam a primeira ação de vocês
é chegar lá junto do mercado público para a gente tentar solucionar essa situação. Parabéns pela associação. Eu também acho que deveria ser mais dinheiro. É pouco, 2.500. Pelo menos 5.000 por mês. E aí tem aquele processo de castração todo mês, em parceria com a universidade ou então com uma clínica veterinária particular privada aqui, e acontecer esse tipo de serviço. Seria importante. Seria importante. Eu voto sim esse projeto de lei que é importante. A gente também luta aqui desde 2021 com audiências públicas, campanha e tudo para poder tentar hoje chegar, mas até que fim chegou. Em discussão. Sem discussão. Projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 005/2025 estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2026 e dá outras providências. Projeto de lei em primeira discussão. Sem discussão. Primeira discussão. Requerimento 015/2025. Autor: Edgleide Brito Santos. Assunto: Requerimento 021/2025. Autora: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicitação de calçamento do trecho entre André Motos e a casa de Zelinha de seu Jesuíno. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 030/2025. Autora: Nelma Carneiro Cavalcante. Solicita confecção de placas com denominação de ruas, conforme lei em anexo. Em discussão. Senhores vereadores, presidente, eu queria pedir para discutir onde eu estou, aqui na mesa. Esse requerimento, boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, mesa diretora, jurídico desta casa, funcionários, assistência presente e os que nos escutam através das redes sociais. Boa noite a todos. Esse requerimento diz respeito à confecção de placas com denominações de ruas, conforme lei em anexo. Ao longo do tempo, eu já falei aqui várias vezes, venho pedindo à secretaria, à prefeita, através da secretaria competente, através dessa casa também, a denominação dessas placas. E aí, nesse requerimento, eu anexei as leis para que facilite a Secretaria de Infraestrutura mandar confeccionar essas placas. Esse meu grito ecoa ao longo do tempo, sem surtir um efeito. Mas eu estou repetindo, sendo perseverante, insistindo, para que essas placas sejam confeccionadas, porque oferecem uma melhor qualidade de vida aos munícipes, para dizer que eles têm um endereço fixo. No nosso município, nós vemos ruas com nomes diversos. Nomes até que dá para rir. Às vezes, a gente, nessa casa, solicita a denominação de rua, é aprovado o requerimento, o prefeito ou a prefeita manda através de projeto de lei, é aprovado, se torna lei,
e aí o prefeito sanciona ou a prefeita, se torna lei, é publicado no semanário, mas não mandam confeccionar as placas. É complicado a situação. Então, eu anexei todas as leis ao projeto, ao requerimento, para ver se facilita mais. Eu peço o aval dos colegas vereadores, através do voto, e que a prefeita se sensibilize executando, através da secretaria competente. Em discussão, sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por maioria dos presentes. Requerimento 031/2025. Autora, Nelma Carneiro Cavalcante. Solicita reforma, melhorias na galeria de água pluviométrica localizada na rua Padre Chacon, após a cadeia pública de nossa cidade, Areia PB. Requerimento em discussão. Mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente, os que nos escutam através das redes sociais, funcionários desta casa, jurídico, boa noite a todos. Esse requerimento diz respeito à reforma, melhorias na galeria de água pluviométrica, localizada na rua Padre Chacon. Se você chegar ali, após a cadeia pública, você se depara com uma galeria de água, né? E que tem locais que não tem nem aquela laje cobrindo aquela galeria. Fica sujeito às pessoas quebrar um pé, se acidentar de uma forma geral. Então, passando lá, visitando amigos que moram naquela localidade, naquela rua, e me pediam para que fizesse essa solicitação. E vendo em loco a situação, é grave. Era para ontem essa melhoria naquela rua, naquela galeria. Peço que a prefeita se sensibilize através da secretaria competente e peço o aval dos colegas vereadores. E anexei a foto da galeria também. Em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por maioria, por unanimidade dos presentes. Requerimento 016/2025. Autor, Severino Pereira Franklin da Silva. Assunto, solicita concessão de título de cidadão areense ao senhor Ricardo Medeiros Damasceno. Requerimento em discussão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa e assistência presente. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Esse título de cidadão, eu queria pedir o aval aqui aos colegas vereadores, o apoio. Senhor Ricardo foi uma pessoa que veio morar em Mata Limpa e hoje 100% da população de Mata Limpa e das sítios, circo vizinho gostam muito dele, pela atenção que ele trabalha como motorista na prefeitura, atende criança, adolescente, a pessoa da melhor idade com carinho, trata com respeito. E ele conquistou o carisma de toda a população de Mata Limpa e região circunvizinha. Por isso se faz necessário a gente poder homenagear ele e poder chamar ele também de cidadão areense, né? Peço ao voto aos colegas vereadores neste pleito. Requerimento em discussão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionário da casa. Boa noite, assistência presente. O bairro Frei de Amião hoje aqui está prestigiando a sessão nossa, estou de parabéns. Obrigado por ter saído dos seus lares para vir nos visitar. Volte sempre, né, presidente? Em cima desse título de cidadão do Vicente do Bio aí, esse cidadão é uma pessoa, Bio, está de parabéns, eu conheço, eu admiro. Uma pessoa muito boa, bem frisada, Bio. Está de parabéns e
pode ter certeza que tem meu voto, viu, meu amigo? Valeu, boa noite. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 017/2025. Autor: Severino Pereira Franklin da Silva. Assunto: solicita a construção de quebra-molas, redutor de velocidade, para o início da rua Severino Jardelino de Azevedo, no distrito de Mata Limpa, mais precisamente perto do Cruzeiro. Requerimento em discussão. Boa noite mais uma vez. Peço o apoio aqui aos colegas vereadores para a gente votar esse requerimento e, consequentemente, a senhora prefeita e a secretária de Infraestrutura olhar com os bons olhos, né? Hoje nós todos somos sabedores que tem muitos jovens que andam de moto, andam correndo, né? E lá já foi cena de um acidente muito grave, com vítimas fatais, e se faz necessário a construção desse quebra-mola para evitar outros acidentes, né? Peço apoio aos colegas vereadores para a gente poder ajudar a população, né? Porque é na lateral da praça, junto ao Cruzeiro. E aí fica muitas pessoas da melhor idade caminhando, crianças, né? Trafegando passar de uma rua para o sentido da praça. E se faz necessário essa construção desse redutor de velocidade para nós podermos evitar algum acidente mais grave naquela região, né? Obrigado. Em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Eu queria pedir aos senhores vereadores 5 minutinhos para o senhor Krebe dar uma palavrinha aqui. Todos concordam? Pode vir, senhor. Boa noite a todos presentes. Gostaria de saudar os nobres vereadores, nossa presidente, todos da mesa e aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. E eu pedi para o presidente esses minutinhos e para os senhores, que a última vez que nós estivemos aqui, nós falamos a respeito de um documento que é de domínio público, que ele intitula-se Plano de Governo para a Candidatura da doutora Silvia e Neto da Ceral. Então, assim, quando a gente estabelece uma proposta, um projeto, quando a gente está pensando em se candidatar, eu penso assim, eu penso que é a evocação dos sonhos, né? Onde a gente pensa no que a comunidade está precisando e quais são as carências, tudo. Então, eu mencionei, e os vereadores, eu falei, inclusive, que estava disponível, e o pessoal falou, os vereadores falaram, não, gostaria que tivesse esse documento em meio físico. Então, eu peguei, trouxe, vou entregar para a nossa presidente, para que vocês tenham a cópia física, e nós colocamos o requerimento. Mas tem alguns itens aqui que a gente achou bem interessante, que fala a respeito das pessoas com deficiência do nosso município. Então, elas estão bem ligadas a isso aí. E esse documento, senhores vereadores, ele é tão importante que ele tem toda a proposta de governo. Então, é o caminho, eu entendo, Vanilda, que é o caminho para que a gente consiga trabalhar junto. Porque são as propostas que já foram escritas. Então, quer dizer, existe, né, uma sinalização que são carências, que a gente está precisando, né?
Então, no item 7, por exemplo, quando fala a respeito da educação, fala fortalecimento das políticas públicas voltado para o atendimento educacional especializado, com uma equipe multifuncional de um coordenador geral com 40 horas semanais, um professor de Libras com 30 horas semanais, um professor de Braille com 40 horas semanais, se houver demanda, um psicopedagogo com 20 horas semanais, um psicólogo com 40 horas semanais, monitores com 40 horas semanais, cuidadores, mediadores com 40 horas semanais, 2 professores para atendimento educacional especializado, com jornada de 40 horas, a depender do número de escolas que possuem salas de recurso, professor arte educador, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagogo, assistente social, pedagogo e educador físico. Então, está aqui essa proposta. É uma coisa que eu entendo que a gente deve correr atrás, porque a gente realmente precisa. Também, na educação, fala sobre políticas de inclusão. Implantar e fortalecer políticas de inclusão para os alunos de educação especial, adaptação das estruturas físicas necessárias à acessibilidade nas escolas da rede municipal. No item 26, fala sobre educação, capacitação para a educação inclusiva. Então, é uma carência que a gente tem também. Capacitar os profissionais da rede municipal para a educação inclusiva. Foco no atendimento a alunos com necessidades especiais, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. E ainda, já no aspecto, nas propostas de gestão, fala sobre um ponto também que nos é muito caro, presidente. Fala em letras garrafais. Criação de um centro de atendimento especializado para crianças neuroatípicas. Implantar uma unidade especializada para oferecer assistência às crianças em condições neurológicas atípicas. Então, todos os transtornos de neurodesenvolvimento estão nisso aí. E nós precisamos disso, senhores vereadores. Então, eu trouxe esses detalhes, mas vocês vão ter o plano com todas as propostas. Então, é o caminho para a gente pegar, conhecendo esse documento a fundo, chegar e desenvolver, e propor, e pedir para a chefe do executivo propostas que estão alinhadas com o que foi desenhado. Certo? Então, esse documento foi preparado com todo carinho. Tem também aqui o endereço eletrônico. Eu estou passando aqui para a nossa presidente, a Vanilda, e ela com certeza vai fazer chegar à mão dos senhores. Tá bom? Agradeço a atenção e agradeço por vocês terem me ouvido. Uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Eu acredito, Cleber, que esse documento chegou em boa hora, já que a gente está votando a LDO, é uma grande oportunidade de, na segunda discussão desse projeto, a gente apresentar esse plano para ser incluído dentro da LDO, para a dotação orçamentária de 2026. Está aí. Se a Câmara tem que fazer alguma coisa agora para esse plano, a hora é agora, na segunda discussão da LDO. Incluir esse plano aí dentro da LDO, para que em 2026 isso aí seja executado. Muito obrigado. Quer resolver? Resolve agora. Eu quero justificar a ausência da vereadora Luana, que ela não pôde vir à sessão hoje. Eu queria, se possível, se os vereadores concordassem, convocar a todos para ter uma segunda sessão, para a gente aprovar o título de cidadã areense do vereador Severino Franklin da Silva, da vereadora Nelma, e dos 2 projetos de lei em segunda discussão.
porque eu tenho que levar amanhã. Todos concordam? A ordem dos inscritos, eu pergunto aos senhores, vai ser agora ou depois? Pronto, então vamos à ordem dos inscritos. Oi? Não, entrou do tipicidade da área. Entrou. O Marcelo não foi lido? Com a palavra o senhor vereador Cláudio Gomes. Senhora presidente, colegas vereadores, em dezembro de 2022, em uma sessão solene, na Câmara Municipal de Areia, casa de Manuel da Silva, abolicionista, que lutou muito pela democracia. Onde naquele dia, aquela cena ficou marcada na história de Areia desta casa, quando um vereador, em pleno exercício de suas funções, foi, de forma irresponsável, covardemente, agredido na sua fala. Fui impedido de falar, fui agredido, machucado e caluniado. Onde sequer o ex-presidente desta casa, na função de presidente e honrar, querer defender os vereadores, ficou contra e a favor do agressor. Mas hoje, no dia 13 de maio de 2025, depois de transitado e julgado o processo, uma ação, um inquérito aberto pelo Ministério Público de Alagoa Grande, vale ressaltar, contra o ex-prefeito Elcio da Cunha Lima Filho, que me agrediu nesta tribuna. Acharia ele que ficaria impune, que o vereador Cláudio Gomes não tinha ninguém por ele. Primeiramente, eu tenho um Deus fiel que cuida de mim. Tenho amigos e tenho família. E hoje eu quero ler a sentença transitada e julgada pela comarca de Areia e assinada pela juíza de direito, a senhora Alessandra Varanda de Paiva Madruga de Oliveira Lima. A justiça, ela pode demorar um pouco, mas ela chega. Ela cobra, ela corrige e ela exige. E agora eu posso ler a sentença que foi publicada em fevereiro, mas teve os trâmites, e agora no dia 5 de maio o processo foi transitado e julgado e arquivado, sem mais ter os trâmites para recorrer. E a juíza, ela dita: diante do exposto, com fundamento ao artigo 382 do Código de Processo
Penal, acolho os presentes, embargo declaratório, e aí eu vou para a sentença. A pena imposta a Elcio da Cunha Lima Filho perante 6 meses de detenção, preenchidos os requisitos necessários, disposto no artigo 44 do Código Penal, fazendo jus ao embargante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consoante no parágrafo 2, citado do artigo consistente. A prestação pecuniária fixada em 3 salários mínimos e os direitos de detenções políticos cassados até enquanto tem o prazo da pena posta pela senhora juíza de direito. Ou seja, se pensou que aquele fato, aquela cena cairia no esquecimento, ele não tarda e não falha. Saiu a sentença e ele foi mais uma vez condenado, dessa vez por 6 meses de detenção em regime aberto e substituída a pena e os direitos políticos cassados. Dita e lida a pena e a consciência tranquila e a alma lavada. A que se fez, a que se pague. Pois a lei da semeadura é essa. Plantou, vai ter que colher. Está aí. Mais uma pena. Mais uma para o currículo desse cidadão, que achou que poderia invadir a plenária da casa e querer agredir, bater, desmoralizar um vereador no seu pleno exercício de sua função. Respeite. Respeite. Mudarei de assunto um pouco. Semanário Oficial do município de Areia, abril de 2025. Edição 27/2025. Contrato. Parte do contratante. Prefeitura Municipal de Areia. Contrata o show artístico municipal, musical da atração Mano Walter. R$200 mil. Pega a calculadora aí para ir somando, para no final a gente dar o total. A cantora e atração Michele Andrade. Só para ela vir dizer, sobe o drone. R$200 mil. R$280 mil, Mano Walter, Michele Andrade, mais 200 mil reais, vai somando aí R$480 mil, só em 2 atrações. Edição de 12 de maio de 2025, edição 39/2025. Mais contratação, assinado pelo secretário de Turismo e Cultura, senhor Reinaldo Bandeira da Silva Costa. Orlac dos Santos Pereira, 27.500. IERL Produções Artística Limitada, R$129.995. JK Medeiros de Produções Entretenimentos, mais R$38.250. JF Produções e Eventos, R$418.280. Moderna Locação e Empreendimentos, R$60 mil. VK do Nascimento, mais R$74.995. Produções e Eventos e Hellers, mais R$33 mil. Ou seja, Areia vai gastar agora, nesse próximo final de semana, fora a segurança,
fora a alimentação e outras despesas. Vereador Cibita, R$1.262.020. Vereador Bio de Mata Limpa. Sou contra a festa? Não. Sou contra o evento? Não. Mas gastar mais de R$1 milhão em um evento, quase R$1,5 milhão em um evento, quando se falta infraestrutura, as ruas estão de calamidade, buracos. A saúde pública do município está na UTI, não tem loratadina, não tem risperidona, a fila de ultrassom, ressonância, tomografia, ultrassons, outros procedimentos, uma apenas fonoaudióloga. E a Areia gasta quase R$1,5 milhão em praticamente 1 ou 2 noites de festa. Quanto será, secretário, prefeita, que esse evento vai deixar nos cofres do município de Areia? Que absurdo. Eu não vi dentro da programação os artistas da terra. Mas vai gastar quase R$1,5 milhão. É muito dinheiro. E o detalhe, com recurso próprio. Está aqui. Semanário oficial, as publicações, pregões e os extratos e contratos. Será que só o vereador Cláudio enxerga números? Será que só o vereador Cláudio enxerga que a Areia tem outras prioridades a ser investidas? Como, por exemplo, o ônibus dos estudantes universitários para Campina Grande. As estradas, uma calamidade. Abastecimento de carro-pipa, outra situação. Escolas inacabadas, as reformas paradas. Alunos estudando em caixa de fósforo aqui, onde é o sistema educacional no antigo Banco Itaú. No ventilador de poeira. Enquanto tem um prédio feito com gastos de mais de R$2 milhões para que pessoas fiquem no ar-condicionado o dia todo. Essa é a Areia que estamos vivendo hoje. Essa é a Areia que estamos vivendo hoje. Administrada por uma prefeita sob júdice, já caçada pelo Ministério Público e dizendo, vamos à farra do dinheiro público. Vamos à farra do dinheiro público. Quinta-feira eu trago mais números, eu trago mais dinheiro, eu trago mais investimento. Mas você de casa está me ouvindo. Enquanto tem quase R$1 milhão gasto aí na festa, o seu filho está sem um atendimento médico dentro de casa. Senhores vereadores, em nome de Deus, declaro essa sessão encerrada, convidando a todos, daqui a 12 minutos, começar uma nova sessão. Tenham todos uma boa noite.